Convido vocês a virem me dizer qual a área do trapézio de vértices ABCD, nessa figura que nos foi informado, onde a altura mede 4 centímetros e o segmento MN, ligando os pontos médios MN, mede 6 centímetros. Sugiro que você antes pause, tente resolver e depois confira a proposta de solução. Bem, para resolvermos essa questão, a gente vai lembrar que a gente já demonstrou aqui que quando eu tenho um triângulo qualquer, ok? De vértices A, B e C, e marco o ponto médio de um lado, marco o ponto médio de do outro lado, e uno, esse segmento, que eu posso chamar de MN, ele é exatamente a metade desse terceiro lado do triângulo, né? Esse é o teorema da base média do triângulo que nós já demonstramos aqui, ok? Então, só relembrando, a gente vai precisar dele. Vamos demonstrar um resultado muito interessante que vai nos permitir resolver nossa questão fazendo só uma continha de uma linha. Olha só, o que acontece se eu pegar um trapézio, né, quadrilátero que tem dois lados paralelos? Então eu tenho aqui A, B, C e D. Eu vou admitir aqui que CD é o paralelo de AB. Tudo bem? Esses dois lados são os paralelos, óbvio, né? Pela figura não teria como ser esse. E eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar o ponto médio desse lado aqui inclinado, ó, chamar de M, e vou marcar o ponto médio desse aqui, ó, chamar de N. Esse cara tem o mesmo tamanho que esse. Tudo bem? E vou unir, igual eu fiz no caso do triângulo. Será que existe uma relação entre esse segmento MN e as bases do trapézio? É isso que a gente vai ver, ó. Se eu passo uma reta aqui, passando por D, segue, toca em N, segue reto, ó, e prolongo a reta que contém esse lado AB, até tocar aqui, esse segmento aqui, ó, D, vou chamar de P, DP, ele vai tocar no segmento AP lá, né? Prolonguei aqui, passando por N, prolonguei AB. Só fiz isso. O que eu posso dizer desse triângulo de cima e desse de baixo? Você consegue ver aí alguma coisa entre eles? O triângulo de vértices CDN e o triângulo de vértice de baixo, BPN. BPN. Qual a relação existe entre eles? Vamos com calma, né? Ó. Esse ângulo aqui tem o mesmo tamanho que esse. Por quê, professor? São ângulos opostos pelo vértice, ó, PV. Não é? Então eles são congruentes. Agora veja. Eu estou aqui com as bases do trapézio que são paralelas. Ó. Duas paralelas cortadas por uma transversal. Não é? A transversal pode ser, no primeiro momento, CB ou BC, né? BC. O que isso me diz? Isso me diz que esse ângulo aqui, ó, tem o mesmo tamanho que esse, porque são alternos internos, né? Então, ó, esse ângulo aqui tem o mesmo tamanho que esse, alternos internos. Agora vamos olhar, essa foi a reta BC. Se você olhar, eu continuo com as bases paralelas e tem uma outra transversal, que é PD. Ó, se eu passo PD, de novo, né? O que eu tenho com PD? Eu tenho que esse ângulo aqui, ó, é alterno interno desse. Então, ó, ele mede tanto quanto esse aqui. Sacou? Bom, o triângulo tem uns 3 ângulos iguais, mas isso não basta para eu dizer que eles são congruentes. 3 ângulos iguais é critério de semelhança lá, é critério de semelhança, não de congruência, hein? Cuidado. 3 lados iguais, sim, é de congruência. Mas note o seguinte aqui, ó. Eu estou com o ângulo, o lado e o ângulo. Notou? Ângulo, lado e o ângulo. Então esses dois triângulos são congruentes. Bacana, né? São congruentes. Então tudo em um, de forma homóloga, é igual a tudo no outro. Tá? Os lados homólogos, ângulos homólogos. Então eu observo o seguinte aqui, ó. Esse ângulo que está de frente para esse ângulo, esse lado, no de cima, o lado que está de frente para esse ângulo de dois tracinhos, ele tem que ser congruente ao que está de frente para dois tracinhos aqui, ó. Ou seja, DN tem o mesmo tamanho que NP, não é? O que está simples aqui, ó, tem o mesmo tamanho do que está simples aqui, ó. E o que está de frente para esse ângulo marcado com tracinho tem que ser igual ao que está de frente marcado com tracinho. Isso já tinha sido marcado, né? Ó. A gente já sabia que aqui era ponto médio. Tudo bem? Feito isso, olha que interessante. Você observe o triângulo de vértices APD. O que nós construímos no APD? A base média. Ó. Percebe que MN é base média? Ou seja, MN, para esse triângulo, o triângulo de vértices APD, ó, ponto médio, né? Ponto médio, ponto médio. Então, ele é base média. Ele mede o AP sobre 2. Sacou? Ele é base média desse triângulo. E aí eu posso dizer o seguinte, mais do que isso, ó, o MN, na verdade, quem é AP? Vamos olhar quem é AP. AP é AB mais BP. Sim ou não? Mais BP. Sobre 2. Só que quem é BP? Ó, aqui é o pulo do gato, ó. BP, a gente viu que, pelos fatos deles serem congruentes, tem o mesmo tamanho que quem? Que CD. Então isso aqui é AB mais CD sobre 2. Acabamos de demonstrar, como queríamos demonstrar, o teorema da base média do trapézio. Em todo trapézio, se eu pego o ponto médio dos lados que não são paralelos, ó, ponto médio dos lados que não são paralelos, e uno, esse segmento é sempre o quê? A média das duas bases. Ó. Eu sou uma base maior, AB, mais a base menor, CD, e divido por 2. A soma das duas bases paralelas dividido por 2 sempre me dá a base média do trapézio. Bacana isso, né?
E o que isso tem a ver com a nossa questão? Vamos lá, ó, vamos demonstrar agora o que tem a ver. Já fizemos uma demonstração poderosíssima aqui, né? Olha só o seguinte. Quem é a área do triângulo, do trapézio? ABCD. Nós já demonstramos ABCD. Já demonstramos que a área do trapézio é o quê? Base maior, mais base menor, vezes a altura sobre 2. Né? Então eu tenho aqui, ó, ela é AB, que é a base maior do trapézio, mais CD, vezes a altura. Eu não sei quem é a altura aí não. Vou chamar de H aqui, ó. É um segmento perpendicular, né? As bases aqui, ó. Vou chamar de H. Sobre 2. Não é? Só que agora o que eu noto aqui, ó? Eu noto o seguinte, ó, que a área do trapézio ABCD, ela é... Quem é isso aqui, ó? Isso aqui é a base média, professor. Olha lá, ó, se não é. Sim ou não? É o meu M, é a minha base média, meu MN, ó. Então é MN vezes a altura, como queríamos demonstrar. Ou seja, em todo trapézio, para calcular a área, basta eu multiplicar a base média pela altura. Pronto. Isso me dá a área de qualquer trapézio. A base média do trapézio vezes a altura me dá a área do trapézio. Bacana esse resultado, né? Aí nossa questão chegou ao fim. Vamos apagar aqui, porque ela só precisa de uma linha para ser resolvida, né? Falei para você que era uma linha. Olha aqui, ó. A área que ele está pedindo do trapézio de vértices A, B, C, D, a gente acabou de mostrar que é quem? É a base média vezes a altura. Ele deu essa altura, não deu? Vezes H. Então ela é MN, é 6, o H é 4. 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados. É a área do trapézio pedida. Simples assim.